Olá, pessoal do oitavo ano, estou aqui para fazer uma breve revisão para a AVA do terceiro TRI. Lembrando que você deve estudar também pelo seu livro. Estuda os dois capítulos, capítulo 9 e o 10. Estuda tudo, mas dá ênfase nas partes que estão grifadas, nos exercícios que a gente responde de maneira muito curta e direta, nas folhas Luminova. Entra no site bit.ly/lumehistoria, olha o mapa mental, passa o mapa mental a limpo no seu caderno porque ajuda a gravar. Tudo isso vai ajudando. Responde ali os formulários, vê se você acerta todos. Se não acertou, assiste de novo esse vídeo, tenta responder mais uma vez, até você ficar muito bem preparadinho, tá? Muito bem preparadinha para a prova. Mas vamos lá. Esse vídeo te ajuda a dar uma visão geral, mais direta para a sua prova, que é sobre o período da família real aqui no Brasil, família real portuguesa, apelidado de período joanino, e o primeiro reinado, o comecinho do período imperial no Brasil. Então, eu quero que você saiba quem são esses dois sujeitos aqui. O Dom João VI, o pai do Dom Pedro I, e a Carlota Joaquina, a mãe do Dom Pedro I. Esses são os membros principais da família real portuguesa quando eles fugiram de Napoleão e vieram morar no Rio de Janeiro, o que rendeu a Dom João VI o apelido de Rei Fujão, tá? Lógico que não é um apelido de se ter muito orgulho, nem muito relatado nos livros de história, já que os livros de história costumam ter uma visão romantizada, mas popularmente ele é apelidado de o Rei Fujão. Para fazer esta fuga, a Inglaterra foi o grande apoio de Portugal. Napoleão invadiu Portugal. A Inglaterra fez a retaguarda, já que a Inglaterra, sendo uma ilha, tinha uma excelente marinha, enquanto a família real portuguesa e todos os funcionários à corte fugiam para o Rio de Janeiro e aqui vieram morar e vão fazer uma série de melhorias, não para o povo, mas para estes portugueses que estão vindo temporariamente se instalar aqui. Constroem Banco do Brasil para as transações financeiras, a Biblioteca e o Museu Nacional para os estudos dessas elites que vão morar aqui, o Jardim Botânico para ter algum passeio para as elites, né? Alguma parte estética, visual, também de estudos, mas principalmente para os passeios e a ostentação, né? Você tem algumas benfeitorias que depois, quando a família real portuguesa vai voltar para Portugal, porque Napoleão vai ser derrotado, eles vão tentar tirar e não conseguem. Você dá um doce para uma criança e tenta tirar, a criança morde o seu dedo. Imagina instalando Banco do Brasil, Biblioteca Nacional, Jardim Botânico e depois querendo tirar, o povo não vai aceitar. A família real portuguesa foi protegida pela Marinha Inglesa, mas a Marinha Inglesa não fez essa proteção só pela amizade. Ela queria algo em troca. Lembra que a Inglaterra estava passando por um processo de industrialização. Eles fabricavam bastantes tecidos, porcelanas, metais, TPM, né? Tecido, porcelanas, metais. E eles precisavam vender para o Brasil. Só que lembra que o Brasil era uma colônia de Portugal. E pelo pacto colonial, o Brasil só podia comprar coisas diretamente de Portugal. A Inglaterra queria algo em troca do favor. Que os portos brasileiros fossem abertos para a Inglaterra comercializar aqui. E assim que Dom João VI chegou ao Brasil, o Rei Fujão, ele fez a abertura dos portos às nações amigas.
Entenda-se, a própria Portugal, já que Dom José estava morando aqui, e a Inglaterra, que teria impostos extremamente reduzidos para poder comercializar aqui com o Brasil. Foi uma devolução do favor de tê-los protegido contra Napoleão ao fugirem aqui para o Brasil. Eu falei que quando os livros de história não colocam que Dom João VI é o rei fujão, é porque existe uma tendência a uma visão romântica. Quando nós somos românticos, nós nem vemos os erros, os defeitos do fruto do nosso amor romantizado. Pedro Américo, que pintou o quadro da independência do Brasil, ele foi contratado para dar uma visão bem heróica da nossa independência, e não uma visão burocrática em que Dom Pedro I, o filho de Dom João VI, teria assinado um acordo com o pai sobre a independência. Ele foi contratado para filmar uma cena heróica que lembrasse uma batalha. Mas lógico que ele tinha uma reputação a zelar. E ele deixou uma senha aqui. A senha é este boiadeiro levando sua boiada para beber água nas margens do riacho Ipiranga. E isso é um grande detalhe. No mínimo mostra que o povo estava apático, sem saber o que estava acontecendo. Porque enquanto as elites estão organizando a independência, o povo nem sabe o que está acontecendo ali no meio e leva os bois para beber água. Segundo, indica que não é um clima de batalha, porque no meio de uma batalha você não sai com os seus bois para beber água, né? Então, há uma mensagem subliminar aqui que entendedores entenderão. Eu quero que você saiba que quando o Brasil ficou livre de Portugal, a gente teve uma Constituição, um conjunto de leis que não seriam mais as leis de Portugal. Num primeiro momento, a gente, quando é colônia de Portugal, a gente segue as leis de Portugal. Quando o Brasil vira independente de Portugal, a gente começa a ter a nossa própria lei. Tá certo que algumas leis bem para facilitar o poder do imperador, para deixar o imperador bem autoritário. Mas são as leis do Brasil já. Lembra que o Montesquieu, lá do Iluminismo, ele dizia que devem existir 3 poderes: o poder executivo, de quem governa, o poder legislativo, que a gente até brinca para lembrar que é o legislativo, que é dos deputados que fazem as leis, e o poder judiciário, que é do juiz que julga quem cumpriu e quem não cumpriu a lei e deve ser preso ou ficar em liberdade. Então, a Constituição de 1824 diz que esses 3 poderes existiriam, mas que o imperador poderia, além do poder executivo, que é o dele já, ele poderia intervir no poder jurisdicionário e no poder legislativo. Se ele achasse que ele quer inventar uma nova lei, ele poderia inventar. Se ele achasse que alguma lei não está justa, ele poderia mudar esta lei. Então vamos supor que os deputados façam uma lei para aumentar os impostos dos grandes fazendeiros. Só que os grandes fazendeiros são amigos do imperador. Ele fala, não quero aumentar os impostos dos meus amigos. Ele veta a lei. Vamos supor que um juiz mande prender um grande fazendeiro que matou seu escravizado a chicotadas. Só que este grande fazendeiro é amigo de Dom Pedro. E ele fala, não, ele matou porque tinha motivo, pode soltar. Ele podia interferir na lei. O voto censitário é o voto apenas para os ricos. Os pobres não podiam votar. Você vai lembrar que o voto censitário é o voto que censura o voto dos pobres.
Voto censitário é o voto apenas para os ricos. E o catolicismo oficial é: se você fosse um escravizado e quisesse seguir seus cultos lá da África, cultuar os orixás, você estaria proibido. Se você fosse um membro da população nativa, se você fosse um povo originário e quisesse cultuar as forças da natureza, você estaria proibido. Lógico que com muita criatividade, tanto os indígenas como os africanos foram arrumando jeitos de fazer isso, o que a gente chama de sincretismo, misturar os elementos da religião católica com a sua religião originária, tá? Então, por exemplo, não pode cultuar Ogum, que é o orixá da guerra, mas o padre contou uma história de São Jorge, que era um santo guerreiro. Muitos escravizados começaram a associar Ogum com São Jorge. E assim por diante. Não pode cultuar Iemanjá, que é a orixá protetora dos mares, mas o padre contou uma história de Nossa Senhora da Conceição, que quando os pescadores jogaram a rede ao mar, foi pescada e vem uma imagem junto com os peixes, começam a associar Nossa Senhora da Conceição com Iemanjá. Então essas misturas vão ocorrendo, a gente chama isso de sincretismo religioso, ok? Existe algo a mais que você precisa saber. Como que Dom Pedro I e Dom Pedro II gostavam de usar as suas imagens. Lembre bem que este daqui, com imagem mais jovial, por incrível que pareça, é o pai. E este daqui, com imagem mais envelhecida, é o filho. Professor, você está confundindo. Não, não estou. O pai pedia para ser retratado como jovem, forte, de ombros largos, costeletas firmes, porque ele queria mostrar que ele era o líder jovem, forte, de uma nação que ficou livre de Portugal, independente. Ele é o líder da independência. Então ele queria aparecer com todo este vigor, com toda esta força de uma nação livre. Já o Dom Pedro II, ele teve que assumir o poder muito jovem. Não que aquele tenha 14 anos, mas ele teve que assumir o poder com 14 anos. E algo que o atormentava, que sempre questionavam, era: como que o Brasil vai ser governado por alguém tão jovem e inexperiente? Ele pedia para os pintores que o retratavam sempre colocarem traços de uma certa pessoa mais idosa, mais experiente, mais sábia, para que os traços dos quadros que fossem espalhados pelo reino tivessem esta característica, uma característica mais sóbria, mais serena, mais idosa, porque ele queria desfazer esta ideia de que ele era pouco experiente. Indo para o finalzinho do que você precisa saber, eu quero, apesar do assunto ser Brasil, que você seja capaz de fazer o zoom para a América Latina, para a América Espanhola. Na mesma época, aí próxima à época da independência do Brasil, século XIX, 1800 e alguma coisa, talvez também um pouquinho do século XVIII, né, 1700 e alguma coisa, nós temos líderes criolhos, ou seja, filhos de espanhóis que não tinham direito aos altos cargos, lutando pelas independências na América Latina, lutando pelas independências no Chile, na Bolívia, no Peru, no Equador, e são concomitantes aí, ou são em épocas próximas ao Brasil ter ficado livre de Portugal. Um deles é um líder indígena que queria formar uma grande nação inca na América Latina, um cara chamado Tupac Amaru. Os líderes espanhóis queriam mostrar o que aconteceria se os indígenas tentassem se revoltar. E para dar um exemplo para todos os outros que quisessem fazer o mesmo, pegaram Tupac Amaru e em praça pública amarraram os pulsos,
os tornozelos e o pescoço dele em cordas que foram amarradas a cavalo, em cavalos, que foram um para cada lado até ele ser esquartejado vivo em praça pública, num ato de extrema crueldade que impressionou os presentes, para mostrar que ninguém deveria se revoltar contra o domínio espanhol. Aqui já não são líderes indígenas, são líderes filhos de espanhóis nascidos na América, que a gente dá o apelido, né, de criolhos ou criollos, ou seja, crioulos com 2 L's. E o Simón Bolívar tinha uma proposta para a América. Ele queria formar uma grande nação da América Latina, e ele falava: todos os países da América Latina unidos vão formar uma grande nação forte, capaz de concorrer com a Inglaterra, com os Estados Unidos. Poderemos ser mais fortes do que qualquer país da Europa ou da América do Norte, se todos os países da América Latina forem unidos. Esse ideal chamava panamericanismo. Como que você vai fazer para associar que esta soma de países é do Simón Bolívar? Ele queria fazer um somão. Simón, somão. E o San Martín, ele admirava muito Bolívar, até fizeram alguns processos juntos. Falava: Bolívar, eu acho que uma grande nação vai ficar muito difícil de administrar. Eu sou mais favorável que a gente faça várias pequenas nações. O San Martín, ele era a favor de repartir vários países. San Martín, repartir. San Martín, repartir, tá? É lógico que não é perfeito o nome repartir, mas é só para você associar o som e se lembrar. Os dois são crioulos, os dois são filhos de espanhóis nascidos na América, sem direito aos altos cargos, mas que acabam ajudando nos processos de independência. Muito bem, gente. Eu acho que com este videozinho curto, junto com a sua leitura do livro, olhada nos exercícios, assiste esse vídeo se precisar de novo, existem condições de você ir muito bem na prova de amanhã. Até a próxima!